Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Araúna, a verdadeira história de Araúna na Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Araúna é um personagem bíblico do livro de Samuel. Ele era um jebuseu que habitou em Jerusalém antes de ser tomada pelos israelitas. Araúna era o proprietário da eira no topo do monte Moriá, comprada por Davi e usada por ele como local para erguer um altar. O livro de Crônicas, um texto posterior, traduz seu nome para Ornã. Ele foi um personagem de grande importância. Porém, antes de falarmos de Araúna, é necessário entender o contexto em que ele aparece na narrativa bíblica. O rei Davi mandou fazer um censo total da nação para saber quantos estavam aptos para a guerra. Isso fez com que Deus ficasse irado com Davi. O motivo por que Deus veio a ficar irado com a atitude de Davi pode ser obtido no capítulo 30 do livro de Êxodo. Vejamos o que o texto bíblico diz. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Neste trecho, podemos observar que, segundo a lei de Moisés, a ordenança era que se pagasse a Deus meio ciclo por cabeça, todas as vezes que fosse feito um recenseamento. Porém, Davi assim não o fez. Veremos agora a ordem de Davi para a realização do censo. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto é agora, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei, para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade e a terra baixa de Rodes, e também foram até Dan-Jaã, e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra,
porque arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Quando caiu em si, Davi logo se arrependeu de seu erro. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. O Senhor então enviou um profeta para dizer que o rei deveria escolher entre 3 opções, por causa do mal que havia feito. O texto bíblico diz: levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi, e fez-lo saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. É nesse momento que Araúna é mencionado na narrativa bíblica. O profeta vai ao encontro de Davi e manda ele levantar um altar na eira de Araúna. Vejamos. E, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Nesse momento, Araúna ofereceu a Davi como oferta gratuita, juntamente com os bois e os instrumentos de sacrifício. Mas o rei insistiu em comprá-la pelo seu preço total, pois, de acordo com as leis dos sacrifícios, ele não poderia oferecer a Deus o que não lhe custasse nada. Vejamos. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocaustos, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo to comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata.
E edificou ali, Davi, ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. É importante ressaltar que naquele mesmo lugar, Salomão depois erigiu o templo. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, a eira de Ornã, o Jebuseu. E essa foi a verdadeira história de Araúna, na Bíblia.